Estamos aqui dando continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro, na nossa opinião, é o maior documento moral da humanidade. As religiões, de um modo geral, têm um ponto em comum. Divergem em vários pontos, mas o aspecto moral é um só em todas. Mesmo não entendendo a doutrina como religião, que ela não é, ela é uma ciência, uma doutrina baseada na filosofia e na ciência da Terra. Por isso ela tem consequências religiosas. Ela não foi criada, não foi estabelecida na Terra para ser religião. Mas não é crime quem esteja na doutrina entendê-la como religião. Nós estamos só fazendo um comentário sobre a natureza da doutrina. E por que a gente diz que ela tem consequências religiosas? Porque ela pede e orienta e nos estimula a dois fatores preponderantes. Foi-nos dito: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Quando a gente procura o exercício natural do amor, e quando nós procuramos conhecer para crer, estudando, nós atendemos ao objetivo para o qual estamos aqui, e é o que Deus espera de nós. Por isso nos aproximamos de Deus. É trabalhando com amor, é estudando para entender, conhecer, que nós nos aproximamos de Deus. E essa aproximação de Deus tem caráter religioso, porque religião vem do latim religare, que significa ligar a Deus. Portanto, ela tem consequência religiosa sim, mas não foi estabelecida na Terra com o caráter, com o objetivo, com o cunho de ser uma religião. Mas, volto a afirmar, não é crime, tem pessoas que precisam de uma religião. Isso é de foro íntimo de cada um. Se ela vê a doutrina como religião, qual o problema? Não é um ato criminoso, né? Mas a doutrina em si não foi criada para ser religião. E nas obras principais dela, ela não é tratada como religião, né? Então nós temos vamos dizer assim, a grande oportunidade na doutrina espírita é que ela exerce a fé raciocinada. O indivíduo primeiro conhece para depois crer. Porque uma das coisas mais negativas dentro de uma sociedade é aquilo que não é entendido ser imposto. Em linguagem bem terra-terra, garganta dentro. Não, você tem que acreditar nisso. Ora, todos nós somos portadores de inteligência. Todos. A inteligência é uma riqueza. E nós precisamos utilizá-la. É o que Deus espera de nós. Ele nos deu como presente a inteligência. Imagina um pai amoroso que dá ao filho um presente valioso. O filho pega aquele presente, bota debaixo da cama, esquece, ou bota no armário, joga lá num canto e nunca utiliza aquele presente. O que o pai vai pensar? Contente ele não vai ficar. E a inteligência é um presente valioso que Deus nos deu. E a pessoa que exerce a inteligência, ela não aceita qualquer coisa, porque ela reflete, ela raciocina. E tem coisas que não passam na garganta, né? O grande problema
que paira na terra em relação às religiões é o fato de determinadas coisas não serem explicadas como deveriam. Certa vez eu fiquei assim um tanto quanto curioso sobre um ponto que eu considero interessante. Uma pessoa que se considera ateu. O que levava uma pessoa, ou o que leva a não acreditar em Deus? E eu fui, durante um tempo, eu fiz uma pesquisa, e aí eu selecionei grupos. Na minha época de adolescência, era status ser ateu. Porque os professores eram, os intelectuais eram, e aí o jovenzinho querendo ficar na crista da onda, também entrava nessa. Você é ateu que é legal. É sinônimo de que eu sou intelectual. Né? Tem um outro grupo. Esse grupo, primeiro, já está diminuindo bastante. Porque são inúmeros intelectuais e até cientistas que acreditam em Deus. Outros brigaram com Deus. Por quê? Porque atribuem a Deus a culpa de terem perdido um amor, um amigo, ter passado por uma dificuldade, uma doença, inúmeros problemas que fazem parte da trajetória na Terra. E tem um outro grupo, que era o grupo que não aceitou, não passou pelo crivo da razão e nem passou pela garganta a forma como diversas religiões apresentam Deus. Né? Aquele Deus antropomorfo com forma de gente, aquele velhinho, né? Com a barba branca, com o cabelo comprido branco, com aquele olhar generoso. Né? Não, isso daí não está legal. Isso não está legal. E aí vem a doutrina espírita cristã e mostra que Deus é uma energia, a energia suprema do universo, a força maior do universo, de onde emana tudo e todos. Ué, mas aí já começa a ficar diferente. Deus não é um homem? Não. Está lá no livro dos Espíritos. Que é Deus, a pergunta, e não quem é Deus. Pronome relativo que é aplicado a coisas, e o quem a pessoas. E a pergunta é muito clara: que é Deus? Causa primária de tudo e todas as coisas. Então a doutrina nos mostra, já começa quebrando o tabu de Deus. E em seguida ela mostra que não tem sobrenatural. Tudo que existe é supernatural. Porque o homem, nas suas limitações, atribuiu ao sobrenatural aquilo que ele não sabe, que ele não consegue explicar, e que a ciência da Terra ainda não atingiu. Ora, o fato da gente não conhecer, não ver determinada coisa, não quer dizer que ela não exista, quer dizer apenas que nós não a conhecemos. Mas aí atribuiu-se a inexistência, uma forma leviana de interpretar. Né? Sempre que alguém conversa comigo, pessoas ligadas a mim, diz que o dia que eu ver Deus, eu acredito. Aí eu pergunto: você já viu o átomo? Não. Você acredita no átomo? Sim, é outra coisa. Eu falei: como outra coisa? Nós não somos feitos de átomos? O todo não é feito de átomo? Você não tem microscópio possante, não tem nenhuma ferramenta na Terra de precisão que possa detectar o átomo, e, no entanto, todos que estudam ciência acreditam no átomo. Esses mesmos que são ateus
em relação a Deus. Então a doutrina tem essa natureza, essa peculiaridade de informar-nos com comprovações científicas. Kardec, o responsável pela codificação da doutrina na Terra, teve o cuidado de dizer que, quando a ciência avançar, modificando sua opinião sobre determinados aspectos, a doutrina se amoldará a essa mudança, que sempre ficará com a ciência. E em ciência, o que hoje é verdade, amanhã não é. Eu vou dar um exemplo simples da nossa vida, no nosso cotidiano. A questão do ovo. Eu cresci vendo que não pode comer muito ovo, porque a gema aumenta o colesterol e mata. E eu, por gostar muito de ovo, um dia eu falei, ainda vou viver para ver essa lenda cair. E veio antes do que eu imaginava, né? A ciência admitiu que, pelo contrário, a gema não é maléfica, é benéfica. E outras coisas que a ciência condena numa época e depois vai abolir. Isso é natural, porque na medida que avança o conhecimento, nós vamos descobrindo coisas novas e vamos aperfeiçoando o nosso olhar para as coisas que já conhecemos. Não há nada que seja ótimo que não possa ficar melhor. Isso é progresso. E a doutrina nos criou, mostra que Deus nos criou para progredirmos incessantemente, em todos os aspectos. Né? E ela trata de cada problema, cada item que interessa o nosso dia a dia, com a razão, com a lógica e com o bom senso. Tudo que a doutrina aborda, tudo que ela explica, é fundamentado na lógica, no bom senso e na sabedoria. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um Novo Testamento comentado, interpretado por Kardec? Não, pelo plano espiritual superior. Foi um grupo de espíritos elevadíssimos, tendo Jesus como coordenador, que passaram para Kardec as informações. Ele fazia as perguntas, né? E essas respostas, a composição dessa obra kardeciana não foi só com Kardec. Do grupo que ele compunha em Paris, na Sociedade de Paris, ele recebeu grande parte do conhecimento, mas em vários outros lugares esse conhecimento também veio e foi encaminhado a ele, para dar o caráter de universalidade da doutrina, vários falando em lugares diferentes a mesma coisa. Como duvidar? A doutrina espírita não é produto de uma mente, da opinião de um ser, mas do conhecimento e da sabedoria de vários. Pessoas que se identificaram para dar credibilidade. Vou dar dois exemplos, um no campo da ciência e o outro no campo da moral e da filosofia. Santo Agostinho e Pascal na área filosófica, né? Galileu na área científica. O livro da Gênese tem vários ensinamentos dados por Galileu, que nós sabemos que quando na matéria caminhou no campo da ciência. Então são pessoas capacitadas, de moral elevada, de conhecimento impecável, que passaram para nós numa linguagem mais adequada, porque a Bíblia tem uma linguagem erudita. Estudar a Bíblia é
importantíssimo. Muitos perguntam, o espírita também deve estudar a Bíblia? Claro, claro. O Antigo Testamento é um belo livro mediúnico. E o Novo Testamento? Um depoimento de vida, de ensinamentos e de exemplos do ser mais impecável, do ponto de vista moral, que já pisou o planeta, que é Jesus. Nós, na doutrina, focamos no Novo Testamento, por uma razão bem simples, não ignorando e nem menosprezando o Antigo Testamento. Mas por que o Novo Testamento por nós espíritas? O Espiritismo é a terceira revelação, é o Consolador prometido. Primeira revelação, Moisés; segunda, Jesus; terceiro, o Consolador prometido, ou seja, doutrina espírita cristã. E ele tem como missão reviver o cristianismo primitivo, que é o verdadeiro. Hoje, a palavra cristianismo está comprometida. Aliás, há muito tempo. As religiões que se dizem cristãs se afastam assustadoramente do cristianismo primitivo. E a doutrina tem que ter essa preocupação, porque ela está nesse caldeirão. Se as casas, os dirigentes não forem vigilantes, a casa se afasta do eixo central, naturalmente, por várias pressões externas. Tem que popularizar a doutrina, tem que chamar fiéis. Isso nunca foi o objetivo da doutrina. A maior divulgação da doutrina espírita é o comportamento de quem a segue. A pessoa vê uma pessoa lá que é vizinho, colega de trabalho, de escola, ou convive de alguma forma e vê que aquela pessoa tem um comportamento mais tranquilo, mais diferenciado para melhor. Eu posso te perguntar alguma coisa? Você tem alguma religião? Você não se ofende, não? Que religião você professa? A pessoa diz, sou espírita. É comum dizer assim, logo vi. Logo viu por quê? Porque aqui se tem a oportunidade de chegar para a realidade da vida. Tem uma definição que eu adoro, que uma mentora espiritual passou e eu gostei muito, que ela disse assim em determinada época: a doutrina espírita, longe de ser religião, é a realidade do universo que o mundo ainda não conhece. E eu parei para pensar e disse, nossa, foi uma definição poética, mas muito verdadeira. E nós, que militamos nela, temos o compromisso de ressuscitar o primeiro movimento cristão, que foi a Casa do Caminho. Um grupo que seguia fielmente tudo que presenciaram, que ouviram do Mestre, que é Jesus. Não demorou muitos anos e as primeiras igrejas fundadas já foram se afastando. Muitos achavam, até por necessidade de não sofrer ataque tão intenso do judaísmo, dos sacerdotes judeus, impunha regras do judaísmo na Igreja Católica. Então hoje nós temos um cristianismo chamado judaizante. Cristianismo é cristianismo, se mistura já não é mais. Você tem o leite puro, quando você pega o café, você continua tendo leite puro? Aí você já tem café com leite. E hoje grande parte das religiões que se dizem cristãs, na verdade é uma mistura do judaísmo com o cristianismo. E esse cuidado precisa ser exercido por cada militante da doutrina. O que não está na doutrina
não é doutrina. Seja qual for a atividade, seja qual for o evento, isso está previsto na doutrina? Não. Então não fazemos. Aqui a casa espírita? É. Então nós não podemos fazer. Não é preconceito, não é mania de grandeza, é fidelidade doutrinária. Porque senão as pessoas vão cedendo e quando vê já se afastaram da estrada principal há muito tempo e vários quilômetros. E voltar é doloroso e às vezes é até impossível. Então é importante não sair da estrada, né? Hoje nós temos aqui dois fatores, dois itens de um capítulo que tem como título Bem-aventurados os aflitos. Quem são os aflitos? A humanidade da Terra atual. Nunca houve tanta aflição quanto agora. No planeta, no país e em particular na nossa cidade. Por que de tanta aflição? Por que de tanta conturbação? Por que a ausência da paz cedendo espaço à violência? Como nós víamos nos conduzindo até aqui? Qual o comportamento típico? O que é que a grande massa faz? São movidas por suas próprias convicções? Ou vivem à mercê das convicções da força da mídia? Do todo. É muito difícil ser cristão nos dias atuais. Mas é possível e é necessário. E ser cristão não é ser perfeito, não é ser santo, não é ser superior, não é ser melhor que ninguém. É ser humilde, é ser alegre, é ser otimista, é ser esperançoso e ter fraternidade no coração. Entendendo que, por mais que eu ame a minha família, por mais que eu ame aqueles que são ligados a mim pelos laços consanguíneos, por mais que eu ame meus amigos, amigos de 40 anos ou mais, na verdade, eu preciso amar a todos, porque todos nós pertencemos a uma única família, a família universal. Eu preciso chegar ao ponto de sofrer quando eu vejo uma criança mostrando os ossos do corpo, de tão magra por inanição, lá no centro da África, como eu sofreria se fosse um filho, um sobrinho, um afilhado, o filho de um amigo, porque eles lá são meus irmãos. A doutrina espírita, na sua pedagogia, ela traz algo importantíssimo, que nos permite ter uma noção de quem somos, de quem é o outro, do que é a vida. As reencarnações. Nós aqui já vivemos centenas de encarnações. Já somos espíritos antigos. Nós temos vários jovenzinhos. São jovenzinhos nessa vida. Mas eles podem ter o espírito mais evoluído e com maior experiência do que nós. Porque um deles ou todos podem ter vivenciado grandes eventos, acolhendo grandes ensinamentos. Né? E vieram agora. E por que nós passamos pela infância? É necessário. É um processo de adaptação ao meio em que estamos. Muita gente se surpreende com as perguntas que filhos fazem. Como é que pode, com aquela idade, me perguntar isso, já saber isso, já saber aquilo? Realmente, se não fosse a doutrina espírita explicando, através das reencarnações, muita coisa ficaria sem resposta. Não é possível uma criança de 6 anos, 8 anos, tocar piano
como um maestro que já tem uma experiência, um pianista que já tem anos de experiência, já fez vários cursos de aperfeiçoamento. A perspicácia, a inteligência, pontos de vistas que crianças mostram, comprovando para nós que o espírito já viveu muitas experiências. E nós, quando reencarnamos, nós reencarnamos em corpos diferentes, em lugares diferentes, com sexos diferentes. Por que a gente reencarna em vários lugares? Eu associo, a matemática tem um instituto, um evento chamado análise combinatória. Você pega uma fileira de números, coloca outra fileira e vai ligando um número ao outro até que todos os números estejam interligados, tanto da primeira quanto da segunda. Tem uma fórmula para isso. Se botar 500 números, o indivíduo não ia conseguir, né? Vai ficar uma semana fazendo. Tem uma fórmula de análise combinatória. E eu considero uma análise combinatória do universo as nossas reencarnações. Por quê? Cada encarnação nossa, a gente registra uma gama de aprendizado, de emoções, de interesses, apegos ao lugar, e a gente leva isso no nosso perispírito, que é o nosso registro, o nosso arquivo. Aí eu vou e experimento uma vida na África. Eu não vou lembrar que vivi na África. Mas quando eu ver algo relativo à África, aos africanos, aquilo me toca. É aquela sensação de que a gente já viveu, já conhecia. Nossa, parece que está repetindo e eu não lembro. Né? E qual é o objetivo? Que cada um de nós vá armazenando no nosso arquivo, que é o perispírito, o amor a todos. Ah, eu não gosto do país tal. Eu não gosto do país X. Eu não gosto do país Y. Né? Ah, não me interessa, está acontecendo com eles lá, o meu problema é aqui no Brasil. Não, o nosso problema é todo. O nosso problema é todo. Se a sociedade da Terra visse uns aos outros como deveria ver, a Terra estaria muito bem, obrigado. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Estamos caminhando para lá. Nós estamos exatamente no gargalo. E o gargalo é mais estreito do que o bojo da garrafa. Por isso, tanta conturbação, tanta falta de paz, tanta violência, tantos conflitos e tantos aflitos. E esse capítulo, Jesus fala para os aflitos. Então ele fala para a sociedade atual da Terra. Na próxima etapa da Terra, que será a regeneração, estarão encarnados na Terra espíritos que se respeitam, que se amam, que respeitam o outro, que amam o outro, que respeitam a natureza, que respeitam as leis naturais do universo. Porque eu disse que